E aqui estamos palpites de domingo, dia 2/3. Só que antes de começar, não se esquece de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações. Isso é importante para o YouTube te notificar sempre que tiver vídeo novo. Temos vídeos todos os dias, sempre às 8 horas. E bora lá! Isso. Estaduais, Playoffs, Corinthians e Mirassol. Nos últimos 5 jogos, o Corinthians venceu 2 e empatou 3. Nos últimos 5 jogos em casa, venceu 4 e empatou 1. Marcou 1 ou mais gols nos últimos 10. Ambas marcam sim nos últimos 5. Nos últimos 5 jogos, o Mirassol empatou 1 e perdeu 4. Nos últimos 5 jogos, como visitante, venceu 2 e perdeu 3. Mais de 1 gol e meio na partida nos últimos 6. Sofreu 1 ou mais gols nos últimos 6. Palpite, casa vence. Santos e Bragantino. Nos últimos 5 jogos, o Santos venceu 3, empatou 1 e perdeu 1. Nos últimos 5 jogos em casa, venceu 3, empatou 1 e perdeu 1. Mais de 1 gol e meio na partida em 9 de 10. Mais de 2 gols e meio na partida nos últimos 4. Nos últimos 5 jogos, o Bragantino venceu 3, empatou 1 e perdeu 1. Nos últimos 5 jogos, como visitante, venceu 1, empatou 3 e perdeu 1. Mais de 1 gol e meio na partida nos últimos 4. Palpite, casa vence, empate anula. Ou dupla chance, casa vence, empate. Campeonato Espanhol, Barcelona e Real Sociedad. O Barcelona é o primeiro e a Real Sociedad o nono. Nos últimos 5 jogos, o Barcelona venceu 4 e empatou 1. Nos últimos 5 jogos em casa, venceu 3 e empatou 2. Marcou 1 ou mais gols nos últimos 10. Mais de 1 gol e meio na partida em 8 de 10. Nos últimos 5 jogos, a Real Sociedad venceu 3 e perdeu 2. Nos últimos 5 jogos, como visitante, venceu 1 e perdeu 4. Mais de 1 gol e meio na partida em 9 de 10. Menos de 3 gols e meio na partida em 9 de 10. Palpite, casa vence. Copa da Inglaterra, Newcastle contra Brighton. Nos últimos 5 jogos, o Newcastle venceu 3 e perdeu 2. Nos últimos 5 jogos em casa, venceu 3 e perdeu 2. Mais de 1 gol e meio na partida nos últimos 10. Sofreu 1 ou mais gols em 8 de 10. Nos últimos 5 jogos, o Brighton venceu 4 e perdeu 1. Nos últimos 5 jogos, como visitante, venceu 4 e perdeu 1. Mais de 1 gol e meio na partida nos últimos 5. Mais de 1 gol e meio na partida em 9 de 10. Essas duas equipes se enfrentaram 2 vezes no ano passado, uma vitória do Brighton e um empate, 1-0 e 1-1. Palpite, jogo over, mais de 1 gol e meio. Manchester United e Fulham. Nos últimos 5 jogos, o Manchester United venceu 2, empatou 1 e perdeu 2. Nos últimos 5 jogos em casa, venceu 3 e perdeu 2. Sofreu 1 ou mais gols nos últimos 5. Mais de 1 gol e meio na partida em 8 de 10. Nos últimos 5 jogos, o Fulham venceu 4 e perdeu 1. Nos últimos 5 jogos, como visitante, venceu 4 e perdeu 1. Mais de 1 gol e meio na partida nos últimos 5. Mais de 1 gol e meio na partida em 9 de 10. O último jogo entre essas duas equipes foi 1-0 para o Manchester. Palpite, jogo under, menos de 4 gols e meio. Campeonato Italiano, Roma e Como. A Roma é a 9ª e o Como o 13º. Nos últimos 5 jogos, a Roma venceu 4 e empatou 1. Nos últimos 5 jogos em casa também venceu 4 e empatou 1. Marcou 1 ou mais gols nos últimos 9. Mais de 1 gol e meio na partida em 7 de 10. Nos últimos 5 jogos, o Como venceu 2 e perdeu 3. Nos últimos 5 jogos, como visitante, venceu 1, empatou 2 e perdeu 2. Mais de 1 gol e meio na partida nos últimos 10. Mais de 0.5 HT gols na partida nos últimos 6. O último jogo entre essas duas equipes foi 2-0 para o Como. Palpite, jogo over, mais de 1 gol e meio. Milan e Lazio. O Milan é o 8º e a Lazio a 5ª. Nos últimos 5 jogos, o Milan venceu 1, empatou 1 e perdeu 3. Nos últimos 5 jogos em casa, venceu 3 e empatou 2. Menos de 3 gols e meio na partida nos últimos 6. Ambas marcam sim nos últimos 3.
Nos últimos 5 jogos, a Lazio venceu 2, empatou 2 e perdeu 1. Nos últimos 5 jogos, como visitante, venceu 2, empatou 1 e perdeu 2. Mais de 1 gol e meio na partida em 8 de 10 jogos. Essas duas equipes se enfrentaram 2 vezes ano passado, uma vitória do Milan e um empate, 1-0 e 2-2. Palpite, jogo under, menos de 4 gols e meio. Campeonato holandês, Heerenveen contra Alkmaar. O Heerenveen é o 9º e o Alkmaar o 4º. Nos últimos 5 jogos, o Heerenveen perdeu 2 e empatou 3. Nos últimos 5 jogos em casa, venceu 1, empatou 3 e perdeu 1. Ambas marcam sim nos últimos 3. Mais de 1 gol e meio na partida em 8 de 10 jogos. Nos últimos 5 jogos, o Alkmaar venceu 3 e empatou 2. Nos últimos 5 jogos, como visitante, venceu 1, empatou 3 e perdeu 1. Marcou 1 ou mais gols nos últimos 10. Mais de 1 gol e meio na partida em 8 de 10 jogos. Essas duas equipes se enfrentaram 2 vezes no ano passado, uma vitória do Alkmaar e um empate, 2-2 e 9-1. Palpite, jogo over, mais de 1 gol e meio. Almere City contra Ajax. O Almere é o 18º e o Ajax o 1º. Nos últimos 5 jogos, o Almere venceu 1, empatou 1 e perdeu 3. Nos últimos 5 jogos em casa, venceu 1 e perdeu 4. Mais de 0.5 HT gols na partida em 8 de 10. Nos últimos 5 jogos, o Ajax venceu 4 e empatou 1. Nos últimos 5 jogos, como visitante, venceu 3 e perdeu 2. Mais de 1 gol e meio na partida nos últimos 7. Ambas marcam não nos últimos 5. Essas duas equipes se enfrentaram 2 vezes no ano passado com 2 vitórias de 3-0 do Ajax. Palpite, fora vence. Campeonato alemão, Union Berlim contra Kiel. O Union Berlim é o 13º e o Kiel o 18º. Nos últimos 5 jogos, o Berlim venceu 1, empatou 1 e perdeu 3. Nos últimos 5 jogos em casa, venceu 1, empatou 1 e perdeu 3. Mais de 0.5 HT gols na partida em 9 de 10. Mais de 1 gol e meio na partida em 9 de 10 jogos. Nos últimos 5 jogos, o Kiel empatou 2 e perdeu 3. Nos últimos 5 jogos, como visitante, venceu 1, empatou 1 e perdeu 3. Mais de 0.5 HT gols na partida nos últimos 10. Mais de 1 gol e meio na partida nos últimos 10. O último jogo entre essas duas equipes foi 2-1 para o Kiel. Palpite, jogo over, mais de 1 gol e meio. Augsburg contra Freiburg. O Augsburg é o 11º e o Freiburg o 4º. Nos últimos 5 jogos, o Augsburg venceu 1, empatou 3 e perdeu 1. Nos últimos 5 jogos em casa, venceu 2, empatou 1 e perdeu 2. Menos de 3 gols e meio na partida nos últimos 9. Ambas marcam não nos últimos 4. Nos últimos 5 jogos, o Freiburg venceu 4 e perdeu 1. Nos últimos 5 jogos, como visitante, venceu 2 e perdeu 3. Ambas marcam não nos últimos 4. Essas duas equipes se enfrentaram 2 vezes no ano passado, uma vitória para cada lado, 2-1 e 3-1. Palpite, jogo under, menos de 4 gols e meio. Bundesliga 2, Paderborn contra Hamburgo. O Paderborn é o 6º e o Hamburgo o 1º. Nos últimos 5 jogos, o Paderborn venceu 3, empatou 1 e perdeu 1. Nos últimos 5 jogos em casa, venceu 2, empatou 1 e perdeu 2. Mais de 1 gol e meio na partida nos últimos 4. Nos últimos 5 jogos, o Hamburgo venceu 3 e empatou 2. Nos últimos 5 jogos, como visitante, venceu 2, empatou 2 e perdeu 1. Mais de 1 gol e meio na partida nos últimos 5. Essas duas equipes se enfrentaram 2 vezes no ano passado, uma vitória do Paderborn e um empate, 1-0 e 2-2. Palpite, casa gol. Campeonato turco, Fenerbahçe e Antalyaspor. O Fenerbahçe é o 2º e o Antalyaspor o 12º. Nos últimos 5 jogos, o Fenerbahçe venceu 3 e empatou 2. Nos últimos 5 jogos em casa, venceu todos. Mais de 1 gol e meio na partida em 8 de 10. Nos últimos 5 jogos, o Antalyaspor venceu 1, empatou 2 e perdeu 2. Nos últimos 5 jogos, como visitante, venceu 1, empatou 1 e perdeu 3. Ambas marcam sim em 8 de 10 jogos. Essas duas equipes se enfrentaram 2 vezes no ano passado, com 2 vitórias de 2-0 do Fenerbahçe. Palpite, casa vence. MLS, Los Angeles contra New York City. Palpite, jogo over, mais de 1 gol e meio. Legal! Bem louco!
Se você é novo no canal, seja muito bem-vindo. Eu peço que você se inscreva e ative o sininho das notificações, porque dessa forma você não perde os vídeos inéditos assim que eles forem lançados. Temos vídeos todos os dias, sempre às 8 horas. E se você ainda não assistiu ao vídeo como os palpites dos jogos de hoje, é só clicar no link que está fixado no topo dos comentários. Eu sou o André e te aguardo amanhã para o próximo vídeo.